Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Beatriz e eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia. E bem-vindos ao módulo de Nanotecnologia e Câncer. Nessa primeira aula, vocês vão saber o que é a nanotecnologia e o que um composto precisa ter para ser considerado um nanomaterial. Na segunda aula, vocês vão ver como funcionalizar e transformar os nanomateriais, para que eles possam ser possíveis tratamentos. E na terceira aula, vocês vão ver um pouco sobre a doença do câncer e como os nanomateriais estão sendo utilizados para o seu tratamento. Bom, quero começar com uma frase do professor Ado Jório, do Departamento de Física, aqui da UFMG. Ele diz: todos os processos biológicos e físico-químicos que acontecem na natureza se dão por reações que ocorrem na escala molecular, que é a escala do nanômetro. Bom, quero falar um pouco sobre a etimologia da palavra, para a gente saber um pouquinho mais sobre o conceito do que é a nanotecnologia. Essa palavra vem do grego antigo e pode ser dividida em três partes. Nanos, que é anão, a bilionésima parte de uma unidade de medida, vezes 10 a menos 9. Tecne, que significa técnica, e logos, que é um argumento, uma discussão. Com esses três conceitos, nós conseguimos ver, portanto, que a tecnologia é o conjunto de conhecimentos e razões com o intuito de alterar o mundo de forma prática, realizada pelos seres humanos para satisfazer necessidades humanas. E nós vimos, então, que a tecnologia veio para nos ajudar. Então, o que seria a nanotecnologia? Seriam todos esses processos e estudos dos elementos na escala nanométrica. Vou trazer para vocês um pouco da história da nanotecnologia. Vocês imaginam se a nanotecnologia é nova ou antiga? Bom, a primeira vez que esse termo foi utilizado no mundo foi em 1959, pelo físico teórico Richard Feynman, em uma palestra na Caltech para a Sociedade Americana de Física. Ele falou que seria muito possível controlar e manipular a matéria na escala atômica. Muitos cientistas ficaram desacreditados, mas a hipótese dele era muito forte, de que não existiria nenhum obstáculo teórico para a construção de pequenos dispositivos, que seriam compostos em elementos muito menores no limite atômico. Mesmo sendo desacreditado, ele continuou com sua pesquisa, e em 1965 ele ganhou o Prêmio Nobel pelas suas ideias em eletrodinâmica quântica. Mas mesmo assim, a nanotecnologia não parou. Norio Taniguchi, em 1974, cunhou o termo nanotecnologia, e a partir deste ano, ele foi utilizado em livros, artigos, palestras e congressos. E ele foi um grande precursor, principalmente, porque ele foi o pioneiro no estudo da matéria, empregando feixes de energia. Pessoal, energia nada mais é do que os átomos em movimento. Os feixes de energia são esses movimentos em forma linear. Então, o professor Taniguchi também precisava saber manipular os átomos. E a sua explicação para o que é nanotecnologia é muito aceita atualmente. Ele diz que a nanotecnologia descreve os processos de separação, de consolidação e de deformação dos materiais, feitos átomo a átomo ou molécula a molécula. Uma curiosidade para vocês. Vocês sabem em qual ano, onde e para quem foi dado o primeiro título de doutor em nanotecnologia? Esse título foi dado a Kim Eric Drexler, um engenheiro do MIT, no ano de 1991. Só faz 30 anos que a primeira pessoa recebeu o título de doutor em nanotecnologia. Faz muito pouco tempo. E o Drexler também foi responsável por disseminar e popularizar o termo nanotecnologia. Ele até criou uma organização sem fins lucrativos chamada Foresight Institute, em que ele ajuda países e empresas a colocarem a nanotecnologia em suas ações e no seu dia a dia, e passarem assim para os seres humanos. Bom, mas o que são esses nanomateriais então? Eu quero que vocês visualizem uma coisa comigo. Imaginem que vocês estão segurando uma bola de futebol. Agora, pense no tamanho do planeta Terra. O tamanho da bola, comparado com o tamanho do planeta Terra, é equivalente ao tamanho desta mesma bola a uma partícula nanométrica. Vocês conseguem perceber em que escala nós estamos trabalhando? Ainda não?
Então, eu trouxe para vocês uma escala para facilitar um pouco mais. Aqui nós temos uma bola de tênis de 10 centímetros, um ponto, aquele que finaliza as frases com 1 milímetro, as células com 100 micrômetros, as bactérias com 1000 micrômetros e chegamos às moléculas e os vírus, que estão entre 1 a 100 nanômetros. Os nanomateriais, eles ficam mais ou menos nesta faixa. É muito importante a gente saber também que os átomos estão nas faixas dos angstroms, tudo bem, pessoal? Então, como eu considero um composto na escala nano? Pelo menos uma das suas dimensões tem que ser nanométrica. Bom, mas como assim? Eu trouxe para vocês o exemplo dos nanomateriais de carbono. Esses 3 nanomateriais estão na escala nanométrica. O primeiro é o fulereno. Ele é composto por 60 átomos de carbono em forma de uma bola de futebol, formando pentágonos e hexágonos. A sua estrutura toda é no tamanho nanométrico. Os nanotubos de carbono nada mais são do que os mesmos átomos, mas moldados na forma de um tubo. O seu diâmetro é em nanômetros, mas seu comprimento pode chegar até alguns micrômetros. Mas ele é considerado nanomaterial porque pelo menos uma das suas dimensões está na escala nanométrica. E por último, este é o grafeno, que é como se fosse uma folha de papel. E ele é somente formado pelos átomos de carbono alinhados. Então, a sua espessura é de um átomo, praticamente um angstrom. Então, ele também é considerado um nanomaterial. E nós também temos o diamante, mas nós conseguimos vê-lo, correto? Mas ele é formado por diversas estruturas nanométricas também, somente de carbono. Então, pessoal, esses materiais são formados somente por carbono, eles são apolares, isso quer dizer que eles não conseguem interagir com a água. Então, eles nunca vão formar uma solução, por exemplo, sempre vai ser uma dispersão. Os nanotubos de carbono e o diamante, eles podem ser encontrados na natureza. O fulereno e o grafeno já são sintéticos. Bom, eu trouxe para vocês 2 imagens feitas por microscópio eletrônico de transmissão, para vocês poderem enxergar um pouco mais sobre o que eu estou falando. À esquerda, vocês podem ver os nanotubos de carbono. Vocês conseguem ver direitinho a forma deles. E à direita, o grafeno, que parecem folhas de papel. Exatamente assim que eles são. E no meio, eu trouxe a forma de um frasco que tem uma dispersão nanométrica de um nanomaterial de carbono. Para vocês verem, né, a diferença entre o mundo nano e o mundo macro. Bom, mas não são só esses nanomateriais que existem no mundo. Os nanomateriais de carbono são um grande grupo, mas existem vários outros. Por exemplo, nós temos as nanopartículas orgânicas, quer dizer que elas interagem muito bem com o organismo. Nós temos os dendrímeros, o biopolímero em camadas e o lipossoma. E nós também temos o hidrogel. Eles têm uma composição que faz com que eles tenham uma interação muito boa com o organismo. E esses 4 compostos são carreadores de fármacos, então eles ajudam bastante no tratamento de diversas doenças. As nanopartículas inorgânicas, como os nanotubos de carbono, a sílica, o ouro, o óxido de ferro e o quantum dot, são inorgânicos, não interagindo muito bem com o organismo. Então, eles precisam ser modificados ou funcionalizados para que possam interagir melhor com a água ou com o organismo, que é o que vocês vão ver na segunda aula. Eu trouxe para vocês um pouquinho sobre os lipossomas, que eu acho interessante explicar para entenderem para a próxima aula. Os lipossomas são formados por uma bicamada fosfolipídica. Vocês conseguem se lembrar o que também é formado por uma bicamada fosfolipídica? As nossas células, correto? Então, como vocês podem ver, ele tem as cabeças polares e suas camadas apolares. Você pode colocar drogas hidrofílicas, drogas hidrofóbicas, mudar a carga do lipossoma, colocar anticorpos, peptídeos. Então, ele é muito versátil e são os principais nanocarreadores de fármacos. E vocês vão saber um pouquinho mais sobre eles na próxima aula. Bom, as aplicações dos nanomateriais atualmente são enormes. Na verdade, ele só começou a ser utilizado na biomedicina faz muito pouco tempo, mas nós temos muitos outros exemplos em outras áreas. Por exemplo, na área da eletrônica, os nanotubos de carbono e o grafeno estão a ponto de substituir o silício como material para fabricar microchips e dispositivos menores, rápidos e eficientes. Na área da energia, um novo semicondutor foi projetado pela Universidade de Kyoto e permite fabricar painéis solares que duplicam a quantidade de luz solar
sendo convertida em corrente elétrica. Além disso, eles conseguiram produzir turbinas eólicas mais fortes e leves, reduzindo assim os custos de sua produção. Em relação ao meio ambiente, já foram utilizados nanomateriais para a purificação do ar com íons, a purificação de águas residuais com nanobolhas e até sistemas de nanofiltração para metais pesados. Na área da alimentação, já foram criados nanobiosensores que podem detectar a presença de patógenos nos alimentos e nanocompostos para melhorar a produção de alimentos, uma vez que aumenta a resistência mecânica e térmica. Então, o alimento pode sofrer alguma batida, pode ser aquecido ou esfriado, que não vai sofrer com sua composição. Na indústria têxtil, foram criados vários tecidos inteligentes que não mancham nem amarrotam. E principalmente para o pessoal dos esportes, tecidos resistentes, leves e duradouros. E na área automotiva? Nesses últimos anos, a Lamborghini tem feito em parceria com o MIT uma produção de fibras de nanotubos de carbono que teriam a capacidade de se autorregenerar. Então, se houvesse quebra ou dano na estrutura ou até mesmo na sua própria bateria, ela poderia se consertar sozinha. E por último, seria a biomedicina. Principalmente, esses nanomateriais ajudam na melhora do diagnóstico precoce e o tratamento de doenças neurodegenerativas ou do câncer, sendo capazes de atacar as células cancerígenas de forma bem seletiva, sem prejudicar as células saudáveis. E também na área cosmética, por exemplo, na produção de filtros solares, que também estão sendo colocados nanocompostos, para que haja uma melhor utilização para os seres humanos. Eu trouxe uma outra curiosidade para vocês. Por quê? E eu acho que vocês vão gostar. Porque é um estudo inovador que está sendo realizado pela Universidade de Trento, na Itália, e na Universidade de Cambridge. Os pesquisadores fizeram 2 dispersões, uma de grafeno e outra de nanotubos de carbono. E eles colocaram dentro de uma caixa onde estava uma aranha. Colocaram a dispersão lá dentro. Então, ela inalou e foram estudar como era a teia de seda feita por essa aranha depois de inalada a dispersão. E eles viram que a teia da aranha tinha 3 vezes mais força, era 10 vezes mais resistente e tinha mais elasticidade quando comparada com uma teia de aranha comum. Eles praticamente consideram essas teias um dos produtos mais fortes e resistentes que existem no mundo. Pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre esse estudo, vocês podem dar uma olhada nesse artigo de Lepore, feito em 2017. Bom, e por último, mas não menos importante, eu quero trazer para vocês a Mildred Dresselows. Ela é a cientista considerada a rainha do carbono. Ela é americana, física, formada pela Universidade de Cambridge, tendo feito seu mestrado em Harvard e seu doutorado na Universidade de Chicago. Ela é muito importante por ser a pioneira nos estudos sobre as propriedades fundamentais do carbono. Foi por causa dela que atualmente nós conseguimos utilizar os nanomateriais como o nanotubo de carbono e o grafeno. E além dela ser uma cientista maravilhosa, ela era uma pessoa excepcional e ajudou muito a promover a causa das mulheres na ciência e educação feminina. Principalmente sendo uma física, ela queria muito que as mulheres tivessem mais participação nas áreas de exatas. Mas isso não quer dizer que as outras áreas, meninas, devem ser deixadas para trás. Nós precisamos cada vez mais da representação das mulheres na ciência e mostrar ainda mais a nossa força. E ela é muito especial também porque ela foi a primeira mulher a ganhar a National Medal of Science in Engineering, que é a medalha nacional da ciência dada pelo presidente dos Estados Unidos, e que é uma sociedade relacionada à engenharia ainda um pouco machista. Por isso, ela foi uma grande mudança na sociedade. E qual foi o impacto para a nossa FMG? Bom, a Mildred teve contato com alguns professores aqui da nossa universidade e ela gostou tanto dessa interação que desde 1997 ela vinha para o Brasil quase todos os anos. BH era uma das cidades preferidas dela. E o que ela fazia? E o que ela fazia então? Ela começou a ter uma interação muito grande com os professores e divulgar e crescer o estudo dos nanomateriais de carbono aqui. E por isso, depois de alguns anos, a UFMG foi considerada o maior polo de pesquisa com nanotubos de carbono e grafeno no Brasil. E além disso, por causa dessa parceria, nossa universidade foi alavancada para o mundo inteiro, porque a Mildred sempre falava dos estudos que estavam acontecendo aqui nos congressos, nos estudos e nas palestras que ela fazia.
Então, ela é uma grande influenciadora desse conteúdo para a gente. Mas por que principalmente eu falo sobre isso? Eu faço parte, pessoal, do laboratório do Núcleo de Neurociências do Instituto de Ciências Biológicas aqui da FMG. E nós trabalhamos com os nanotubos de carbono e o grafeno que a Mildred ajudou a trazer para cá. E nós trabalhamos principalmente para o tratamento do acidente vascular encefálico. Nós estamos começando ainda os experimentos, mas estamos bem esperançosos. E também, eles podem ser utilizados para outros tratamentos de diversas doenças. Para finalizar, eu quero deixar para vocês uma frase da Mildred que eu acho muito importante. Siga seus interesses. Obtenha a melhor educação e treinamento disponíveis. Defina suas metas. Seja persistente. Seja flexível. Mantenha suas opções abertas. Aceite ajuda quando oferecida. Esteja preparado para ajudar os outros. Pessoal, muito obrigada pela atenção. A próxima aula será sobre a modificação e funcionalização dos nanomateriais para o tratamento de diversas doenças. Se tiverem alguma dúvida ou queiram entrar em contato, meu e-mail está aqui, disponível. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.